Filipenses, capítulo 1, dos versículos 27 ao 30. Durante esses 2 dias e hoje, eu falei sobre o Evangelho e o outro Evangelho. Hoje eu vou falar sobre o Evangelho na perspectiva das emoções. Como nós podemos colocar as nossas emoções cativas a Cristo para cumprirmos o nosso chamado de ser parecido com Jesus e pregar o Evangelho para os não alcançados. Irmãos, essa carta de Paulo é uma carta que vai falar muito sobre relacionamento, mas eu queria trazer uma reflexão para você antes de a gente estudar essa carta. Nós recebemos uma mensagem que o Evangelho nos chama para a gente pregar o Evangelho, mas existe um outro Evangelho terapêutico tentando roubar essa missão do nosso coração. Então, esse outro Evangelho que eu vou falar nesta noite tem a ver com outro Evangelho que afeta as nossas emoções. Por exemplo, confie nos seus sentimentos. Viva pelo que você sente e não pelo que a Bíblia diz. O outro evangelho terapêutico vai nos convidar a aquilo que você cheirou, tocou. Isso Deus vai te dar. Esse evangelho terapêutico vai te falar que o importante é ser feliz. Se te faz feliz, está tudo bem. Isso é o outro evangelho. Eu sei que o evangelho de Cristo nos traz felicidade. Crente foi chamado para ser o tipo de pessoa mais feliz da terra, porque nada pode abalar o que ele tem de mais precioso, que é Cristo. Mas o objetivo final do Evangelho não é nos fazer feliz. É consequência. Então, esse outro Evangelho, eu quero combater ele nessa noite, falando sobre o verdadeiro Evangelho. E esse autor da carta, Paulo, nós temos uma visão de Paulo como um homem quase que um herói. Alguém que era tão forte que só faltava o Evangelho. Paulo era completo e o Evangelho foi a cereja do bolo que faltava. Não! Paulo sem o Evangelho seria tão terrível como eu e você. Não existe nada de extraordinário na pessoa de Paulo. O que existe de extraordinário é o que o Evangelho fez na vida do apóstolo Paulo. E por que isso é importante? Porque a gente tem uma galeria dos heróis, que parece que essas pessoas têm uma carne melhorada, nasceu num ventre abençoado. Essas pessoas têm uma áurea diferente. Mas não é assim. E a pergunta que nós precisamos fazer é: o que foi que Paulo viu? O que foi que Paulo experimentou? E o que Paulo experimentou está disponível para nós hoje? Se está, vamos tocar nessa realidade. Vamos tocar nesse mesmo Evangelho. Irmãos, quando eu me deparei com um Paulo completamente diferente do que as pessoas imaginam, Paulo era um cara fraco. Paulo é um cara que emocionalmente era fraco. Eu vou te provar nesta noite. Na segunda carta de Paulo, à igreja lá em Corinto, eu vou ler alguns versículos para desmistificar da sua mente a ideia de um Paulo super-herói. Paulo escreve a primeira carta para a igreja em Corinto, e essa igreja começa a entrar numa disputa com Paulo, para saber quem é mais forte, competir com Paulo. Paulo, ao invés de dar carteirada e mostrar quão poderoso ele é, Paulo abre o seu coração e vai dizer assim: deixa eu falar para vocês o quão fraco eu sou. Eu vou falar para vocês sobre as minhas emoções. Eu vou mostrar para vocês um aspecto de quem eu sou que vocês não conheciam. E Paulo começa no capítulo 1 dessa segunda carta, dizendo, versículo 8: Irmãos,
não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo está dizendo que ele viveu uma experiência na Ásia, que a experiência foi tão forte que ele perdeu a esperança da própria vida. Irmãos, perder a experiência da própria vida é uma experiência emocional boa ou ruim? Ruim. Perder a experiência da própria vida é tipo assim, emocionalmente falando, eu cheguei no meu limite. E ele vai dizer assim, mas isso aconteceu para que a nossa esperança estivesse apenas em Deus. Paulo vai falar no capítulo 2, no versículo 5, que a igreja estava causando tristeza para ele. Eu fiquei triste pelo aquilo que aconteceu de vocês para comigo. Paulo está abrindo o coração, falando que as emoções dele passou por muitas instabilidades. Paulo vai dizer também no capítulo 2, no versículo 13, que ele não teve sossego no seu espírito. Paulo não teve sossego no seu espírito. Isso é estar com o espírito perturbado, irmãos. As emoções de Paulo durante a sua jornada não foram as melhores. Então, quero que você entenda que eu estou tentando mostrar um Paulo emocionalmente fraco, para depois a gente estudar essa parte aqui de Filipenses 1, 27 a 30. Paulo vai falar no capítulo 4, no versículo 7, que tanto ele quanto os cooperadores dele eram vasos de barro, mas que tinham um tesouro dentro dele. Paulo está dizendo assim, irmãos, naquela época, você pegava um vaso de valor para colocar algum objeto de valor. Paulo está dizendo assim, eu não sou esse objeto de valor. Eu sou um vaso de barro, ou seja, qualquer coisa quebra, mas tem algo de valor dentro de mim, um tesouro dentro de mim. E esse tesouro é o Espírito Santo dentro dele. Ou seja, eu sou desprezível mesmo, eu sou frágil mesmo, eu sou qualquer coisa eu quebro, mas tem uma coisa valiosa dentro de mim, e é um tesouro, esse tesouro é o Espírito Santo. Paulo está confirmando que ele é fraco. Paulo vai dizer que ele ficou perplexo. Essa palavra perplexo, na verdade, há uma dificuldade de traduzir a profundidade dessa palavra no original, mas significa pane mental. Paulo, no meio das suas agonias, ele teve uma pane mental. O apóstolo, que escreveu 13 cartas, que nós admiramos, está reconhecendo que teve um momento que, como eu e você, ele teve uma pane mental. E talvez você está tentando relacionar essas instabilidades emocionais de Paulo com os nossos problemas hoje. Perceba, talvez Paulo sentia a mesma coisa que a gente sentiu, mas hoje a gente tem um nome para isso. Talvez você chama de ansiedade, você chama de depressão, são nomes, nomenclaturas mais novas, mas Paulo passou emocionalmente por momentos difíceis. Paulo vai dizer também que ele tinha um espinho na carne. E que o mensageiro de Satanás esbofeteava ele dia após dia. Você não sabe o que é isso. O mensageiro de Satanás esbofeteava, ou seja, é como se estivesse nocauteando o Paulo. Paulo, possivelmente, acusações. Um espinho na carne, como a gente gostaria de saber o que é esse espinho na carne? Mas quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. E aí, Paulo, o que é que você fez? Você já curou muita gente, e aí? E aí, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eu orei 3 vezes ao Senhor. E aí o Senhor curou? Não. O Senhor falou, a minha graça te basta.
E o meu poder, Paulo, vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Ou seja, você vai morrer fraco desse jeito. Mas Deus, lembra lá de Eutico, eu ressuscitei, mas o meu avental e lenço curou tanta gente. Mas para você, Paulo, minha graça te basta. Irmãos, não é um evangelho palatável. E o outro evangelho fala assim: o importante é ser feliz. O importante é fazer aquilo que te faz bem. Então Paulo já tinha desistido da missão, porque ele teve pane mental, porque ele ficou triste, porque ele passou por problemas. E mais, Paulo tinha um espinho na carne por causa da grandeza da revelação que ele teve. Você teve uma revelação tão alta. Paulo possivelmente teve uma experiência transcendental, se no corpo, se fora do corpo, de ter ido até o terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis, mas por causa da grandeza da revelação, Deus colocou um espinho na carne para Paulo não se orgulhar, irmãos. Bem-vindo ao Paulo fraco, mas que vivia pelo poder do Espírito, mas que vivia por causa da experiência de ter encontrado com Cristo e esse ressurreto. Bem-vindo ao Paulo, que mesmo em meio às tristezas, e dando nomes para o nosso tempo, depressões, ansiedades, angústias, permaneceu fiel ao Evangelho. E enquanto no nosso tempo cara, te faz feliz? Faz. Se não te faz feliz, para por aí. Qual o termômetro para saber se eu vou me lançar no plano de Deus? Te faz bem? Você gosta? É confortável? É confortável? Fica. Se não te faz bem, não fica. Eu estou falando isso nas suas devidas proporções, tá? Estou falando dentro da normalidade da vida cristã. Não estou falando sobre nenhum tipo de falso evangelho, nenhum tipo de controle. Não é nada sobre isso. É sobre, se eu for fazer tal coisa, isso vai ser desconfortável para mim. Então, qual é a regra para saber se eu faço? Se é confortável. É o evangelho terapêutico. Esse não é o evangelho bíblico. Dito isso, irmãos, talvez depois de ter desconstruído da sua mente essa ideia desse Paulo, eu quero agora, junto com você, ler essa primeira carta, mas com essa ideia em mente. Paulo era um mero mortal. Consegui? Paulo é um mero mortal. Filipenses 1, a partir do 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Irmãos, Paulo começa nessa parte aqui dizendo, não importa o que aconteça. Espera aí, Paulo. O contrato do Evangelho é assinar uma cláusula, um contrato onde
tá folhas em branco, e eu disse, não importa o que aconteça, eu estou contigo, Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não importa o que aconteça. Mas, espera aí, Paulo, assim, não tem nenhuma exceção? Não. A regra é, não importa o que aconteça. Quando nós fizemos uma aliança com Deus, nós confiamos no próprio Deus, de que Ele é digno de ser confiável. A nossa vida, nós não tínhamos ideia do que ia acontecer após a nossa conversão, mas nós falamos para Ele naquele dia que estaríamos com Ele na alegria e na tristeza. Foi um acordo que nós fizemos com o Senhor. E Ele não mentiu para nós que o convite do Evangelho é morra, negue-se a si mesmo e siga-me. Naquele dia, o velho homem morreu. Naquele dia, os seus sonhos morreram. Se Deus permitir, ele pode ser vivido e conquistado. Mas naquele momento, eu agora abracei os sonhos de Deus. Mas, Paulo, é fácil você falar isso? Não importa o que aconteça, mas quem é você, Paulo? Quando Paulo foi para Filipos e plantar essa igreja, irmãos, lá em Atos 16 vai dizer que Paulo sai lá de Listra, Derbe, e ele chega na região ali da Galácia. E quando Paulo chegou na região da Galácia, ele simplesmente tenta ir para a Ásia, que é uma outra região, tenta ir para a Bitínia e fala, e o Espírito Santo impediu Paulo. Irmãos, Paulo queria evangelizar uma região da Ásia, Paulo queria evangelizar uma região da Bitínia, e fala que o Espírito Santo impediu. Como que o Espírito Santo vai impedir uma pessoa de evangelizar? E esse Paulo, então, não vai para a Ásia, nem vai para a Bitínia, e chega a uma região chamada de Troade, e ele para nesse lugar. E quando Paulo está dormindo, ele tem uma visão. Aparece um homem da região da Macedônia que fala para ele, vem cá nos visitar. Paulo está dormindo, Paulo está perdido. Eu não devo ir para Ásia, nem para Bitínia, e para onde eu vou? Paulo simplesmente ali, ó, aquela região ali tem Frígia, Ásia, Troade. Paulo dorme e tem uma visão, e um homem aparece para ele. E eu acho interessante que o texto de Atos 16 não fala, Paulo tinha certeza que era isso, mas diz assim, concluindo Paulo que o Espírito Santo o chamava para ir para a Macedônia, irmãos. Quem apareceu? Um homem. Então eu quero mostrar para você que a nossa jornada cristã não é tão clara assim. As coisas não são tão nítidas assim. E imagina que a região da Macedônia é a Bahia. E Paulo assim, apareceu um homem da Bahia. Mas qual cidade da Bahia que eu vou? Dá uma dica aí, Espírito Santo. Paulo pega a embarcação e chega na primeira cidade chamada Filipos. Paulo tinha uma estratégia. Qual é o local onde tem maior fluxo de pessoas, que depois essas pessoas vão para os grandes centros, ouvem o evangelho e voltam para a sua cidade no interior, e depois esse evangelho é espalhado. Se Paulo fosse escolher 2 cidades na Bahia, seria Salvador e Feira. Se fosse 3, Vitória da Conquista ia entrar. As 3 maiores cidades, estou brincando aqui, viu, gente? As 3 maiores cidades do estado. E quando Paulo chega em Filipos, ele não encontra um homem. Cadê esse homem da Macedônia? Paulo procura uma sinagoga, não tinha sinagoga, e só tinha um lugar de oração, e tinha mulheres ali. E fala que Deus abriu o coração de Lídia para receber o evangelho, irmãos. Na cidade de Filipos, uma mulher ouve o evangelho, se converte, e toda a casa de Lídia é entregue o coração ao Senhor. E nessa ida e vinda de Paulo, no lugar de oração, aparece uma jovem adivinhadora que começa a dizer, segue esse homem, ele é homem de Deus. E Paulo, discernindo no Espírito, entende que a mulher falava tudo certo
mas tinha um espírito de adivinhação, e aquele espírito é espírito maligno. E ele vai dizer, filho do diabo. E aquela mulher, o espírito sai fora. E começou o problema da vida de Paulo. Gente, às vezes, nossa igreja está faltando um problema bom desse. O Espírito Santo mandar para algum lugar para expulsar um demônio e criar um alvoroçozinho no centro da cidade. Está tudo muito quieto na nossa vida de igreja. Tudo muito certinho. Às vezes precisa fazer alguma coisa na praça para, sei lá, o inferno ficar um pouquinho mais agoniado. E de repente mais pessoas se convertem. E essa situação de Paulo, irmãos, levou Paulo e Silas para a prisão. Paulo e Silas são aprisionados. E esse homem, que é frágil emocionalmente, que sinceramente não era apaixonado por viver preso, está preso por pregar o evangelho. Então esse homem tem autoridade de dizer, não importa o que aconteça, por quê? Porque essa mesma igreja que estava recebendo essa carta de Paulo, ela foi plantada fruto de muito sofrimento desse apóstolo, que não abriu mão, mesmo com todas as dores, com todas as pressões interiores, ele não abriu mão de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ah, se Paulo ficasse no seu conforto, Lídia não seria convertida, não existia igreja de Filipos, mas Paulo saiu da sua zona de conforto, da sua pane mental, das suas inconstâncias, das suas dúvidas, para pregar o evangelho de Jesus Cristo, irmãos. E aí, quando Paulo e Silas estão na prisão, irmãos, eles não estão ali murmurando, eles não estão ali chateados com Deus, mas Deus, o Senhor mandou vir para Filipos e eu estou preso. Não, eles estavam cantando hino ao Senhor. E quando eles estavam cantando hino ao Senhor, houve um terremoto. E aí, meu amigo, o carcereiro quis, sei lá, cometer suicídio. Ele não, e ele prega o evangelho, e o carcereiro se converte. E a cidade de Filipos é tomada pelo evangelho, porque um homem ouviu a voz do Espírito, e só viu um homem, e até agora, talvez esse homem seja o carcereiro, nem seja ele. Mas ele simplesmente foi. Foi. E aí, surge essa igreja. Paulo vai fazer suas viagens. E quando Paulo está escrevendo essa carta, meu querido, adivinha o que Paulo está fazendo? Aonde Paulo está? Novamente preso. Uma outra prisão de Paulo. Irmãos, e ao invés de Paulo falar e reclamar, o que Paulo está dizendo assim, não importa o que aconteça. Paulo está dizendo assim, irmãos, sabe por que não importa o que aconteça? Porque Deus foi fiel a vocês, me enviando até vocês. Eu poderia dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Mas de maneira peculiar, específica, Deus amou tanto a igreja lá em Filipos, que enviou Paulo para pregar o evangelho. Não é um amor em atacado, mas é um amor no varejo, que mandou um homem específico para uma cidade específica para pregar o evangelho, e isso trouxe consequências emocionais para o apóstolo Paulo. E esse apóstolo estava preso, e ao invés de ele reclamar, de ele ficar centrado nas suas emoções, ele está simplesmente preocupado com os irmãos que estão ali sofrendo perseguição. 10 anos depois que essa igreja foi plantada, que Paulo estava preso, 10 anos depois, Paulo está escrevendo uma carta, novamente preso. E talvez você pense assim, mas aí foi o chamado de Paulo. Não, é o nosso chamado. Todos nós somos chamados. E vou falar uma coisa para você. Você acha que para Paulo foi fácil carregar um peso de ter perseguido e matado muitos cristãos? Em Gálatas, Paulo vai dizer que ele foi escolhido no ventre da mãe. Antes de nascer, ele foi escolhido por Deus. E Deus não fez nada por Estevão. Se Deus tivesse convertido Paulo um dia antes da morte de Estevão, Estevão estaria vivo. Anos depois. Mas Deus escolheu Paulo desde o ventre da mãe, mas não estava nem aí
para o dia que Estevão morreu. Isso te dói? Deus não está preocupado com as suas emoções como fim em si mesmo. Ele está preocupado em fazer com que suas emoções sejam levadas cativas a Ele. Deus não está preocupado em fazer a gente feliz. Deus está preocupado em formar Cristo em nós, irmãos. Agora, quando Cristo é formado em nós, há uma alegria plena, irmãos. Não isso é o fim, mas não tem como ter Cristo formado em nós e não ter uma alegria genuína. Uma alegria que não tem a ver com circunstância. Uma alegria que é atemporal, irmãos. Atemporal. Mas nós vivemos numa era terapêutica. Você é o que você sente, o que acha, o que é bom para você. Não vamos customizar a igreja para ninguém. A igreja, como Cristo falou que tem que ser. Ou você se adequa ao evangelho, mas nós não vamos abrir mão de viver a centralidade do evangelho para fazer uma igreja customizada para caber nas emoções das pessoas. O evangelho não veio reformar suas emoções. O evangelho veio matar você para você viver a vida de Cristo, irmãos. Desculpa, mas esse é o evangelho de Paulo. Desculpa, irmão. Eu não tenho um evangelho palatável para nós nessa noite. É a Bíblia que está dizendo isso. E Paulo vai falar o seguinte: eu estou preso. E ele vai dizer assim: irmãos, a minha prisão está sendo muito bom. Meu Deus do céu. Ele vai falar que estou na prisão por causa de Cristo. E essa prisão por causa de Cristo tem feito muito bem a ele. Por quê? Porque toda a guarda pretoriana está ouvindo o evangelho. Para Paulo, essas pessoas nunca iam ouvir o evangelho se eu não tivesse preso. Cada dia tinha turnos, 4 soldados, revezando para estar com Paulo. E Paulo assim: oxe, agora que eu vou pregar esse evangelho. Paulo era baiano. Oxe! Paulo pregou o evangelho. E essa foi a missão de Paulo. Paulo, quando recebeu a missão, ele vai pregar o evangelho diante de reis e autoridades. É tão bom quando você recebe o seu chamado. Ai, que lindo, vou pregar as nações, vou pregar diante dos reis. Então, meu irmão, o rei, para ele pregar diante do rei, ele tinha que estar preso. Você assinou um contrato que seria fiel ao Senhor. Você não saberia quais seriam as circunstâncias, mas você disse que seria fiel na alegria e na tristeza. Se as nossas emoções não estão tão bem, nós não devemos parar por causa disso, mas saber como que Cristo pode conduzir as nossas emoções para Ele. Vou falar sobre isso no final. E ele vai dizer mais: irmãos, a minha prisão está gerando um maior burburinho na cidade. Algumas pessoas estão pregando Cristo por inveja. Outros estão pregando por rivalidade. E eu não estou nem aí. Importante que Cristo seja pregado. Para Paulo se está competindo comigo pregando o evangelho, está tudo bem. O importante é que Cristo seja pregado. Ou seja, a motivação dos outros falsos apóstolos ou dos irmãos era uma motivação ruim, rivalidade, mas a essência era o evangelho de Cristo. Para Paulo está tudo bem. Por quê? Porque pregar o evangelho de Cristo por rivalidade tinha benefícios. Pessoas iam se converter. E mais, irmãos, eu estou numa dúvida ferrenha. Eu estou preso. Mas eu estou na dúvida se eu vou partir para encontrar com Cristo, ou se eu fico. E ele vai dizer assim: para mim, partir é muito melhor. Entende a dúvida de Paulo? Ele não estava dúvida assim: eu não sei se eu vou ficar porque eu tenho minha mansão para conquistar. Não era isso que Paulo estava dizendo. Eu queria partir porque é melhor, eu vou partir agora e vou encontrar com o meu amado. Aquele a quem minha alma anseia, vou encontrar agora. Mas se eu ficar, eu posso servir vocês. Eu estou nessa dúvida aqui. E ele vai dizer assim: contanto que Cristo seja engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja para a morte. Para Paulo, ele só tinha uma coisa em mente: se é para a vida ou se é para a morte, a questão é como Cristo vai ser glorificado no meu corpo.
Como que eu morrendo, Cristo vai ser glorificado? Como que eu ficando vivo, Cristo vai ser glorificado? A dúvida de Paulo sempre era essa dúvida. Como que vai ser melhor? Como que Cristo vai ser glorificado na minha vida? E Paulo vai falar uma frase, que essa frase a gente precisa ecoar ela em nossas vidas. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer nunca vai ser lucro para quem não viveu para Cristo, irmãos. Não desperdice a sua vida. Se você nasceu, cresceu, envelheceu e morreu apenas, você desperdiçou a sua vida. A sua vida é um perfume que você deve derramar de maneira extravagante, como oferta de libação ao Senhor. Se você viveu e não amou o Senhor intensamente, você desperdiçou a sua vida. Se você viveu e não pregou o evangelho para as pessoas, você desperdiçou a sua vida. Se você não cresceu em amar o Senhor dia após dia, você não viveu para Cristo e morrer talvez não seja tão lucro assim. Nunca, nunca, nunca morrer vai ser lucro para quem não viveu para Cristo. Esse é o chamado. E aí Paulo vai falar que não importa, porque nós não pertencemos a essa cidadania. Ele vai falar assim, exerçam a sua cidadania. Nós somos seres que vivemos em dois lugares ao mesmo tempo. Geograficamente eu estou aqui em Vitória da Conquista, mas espiritualmente eu estou em Cristo. E a minha cidadania verdadeira é a cidadania celestial. Então exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. A pergunta é, você está vivendo como embaixador do Evangelho? Ou você está vivendo apenas como cidadão de Vitória da Conquista? Então a linguagem da cidadania celestial é o Evangelho, meu querido. É o Evangelho. A igreja está sendo perseguida por amigos, por vizinhos. Igreja de Filipos. Estava acontecendo divisão entre os irmãos. E Paulo vai dizer assim, mostre visivelmente o amor do Senhor. Mostre esse evangelho que vocês receberam. Essa é a preocupação de Paulo. E ele vai falar sobre a fé evangélica. No versículo 27, ele diz assim, permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Essa palavra fé também podemos dizer sobre fidelidade, lealdade. Permaneçam sendo leais ao Senhor. Permaneçam sendo fiéis ao Senhor. Permaneçam confiando no Senhor. Essa é a ideia de Paulo aqui, quando ele vai falar sobre fidelidade. É um termo usado para casamento. Pode dizer assim, você foi unido a Cristo. Na sua conversão, você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele. Você entrou no nível de casamento, numa união mística com Cristo. Permaneçam nessa fidelidade ao Senhor. Permaneçam confiando neles, mesmo em meio às adversidades. E é nessa carta que Paulo vai falar sobre não andar ansioso, porque a circunstância da igreja em Filipos gerava ansiedade. Ele está falando sobre um termo de amigos, leal ao amigo. Você tem um amigo chamado Jesus, seja leal a ele. Essa palavra fé, pistes, fidelidade, lealdade, uma comparação com o casamento, comparando com amigos, mas também com o Senhor, de obediência. Você tem um Senhor que é Cristo, permaneçam obedientes ao Senhor. Não abandonem a fé, não abandonem a fé que um dia atingiu o coração de vocês. Essa é a mensagem de Paulo. No meio da adversidade, da perseguição e de uma igreja que estava ansiosa. E aí ele vai falar sobre permanecer. E ele está querendo dizer o seguinte, a fidelidade de Deus à cidade de Filipos aconteceu por causa da fidelidade de Paulo a Deus. Porque Paulo foi fiel a Deus. A fidelidade de Paulo em obedecer ao chamado de Deus revela a fidelidade de Deus para a igreja em Filipos. Tem pessoas nessa cidade
esperando a fidelidade de Deus. E você é instrumento de Deus para que Deus seja fiel para essa pessoa. Mas, cara, e eu? Onde fico? Eu não estou bem, cara. E a palavra de Paulo é: jovens, talvez, não se intimidem na faculdade. Jovens, não fiquem intimidados no trabalho. Sejam fiéis ao Senhor. Existem pessoas ali esperando a fidelidade de Deus. E aí ele vai falar que para nós, irmãos, foi dado um privilégio, não somente de crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. É um privilégio. É um privilégio sofrer pela causa de Cristo. Dizer assim: eu pertenço ao Senhor. Eu estou preso, eu estou sofrendo, mas isso está gerando fruto. A nossa mente humana e racional não consegue mensurar bondade, privilégio em sofrer por causa de Cristo. Mas o evangelho é agridoce. Sabe? Aquele negócio que parece meio azedinho, mas ao mesmo tempo é doce. Parece que está perdendo o sofrimento, mas no sofrimento Cristo é formado em você. Há uma alegria em sofrer por causa de Cristo. Quem nunca sofreu por Cristo, nunca experimentou de uma alegria no meio do sofrimento. É agridoce, parece que está perdendo, mas está ganhando. Parece que é tristeza, mas gera alegria. Parece que é ruim, mas é bom. Só quem experimenta isso é quem sofreu por causa de Cristo. É um privilégio, irmãos. É um privilégio sofrer por conta disso. E Paulo vai dizer que vocês estão passando pelo mesmo combate que eu passei quando eu estive aí. E aí Paulo vai finalizar toda a carta mostrando o quanto a fidelidade de outras pessoas foram importantes para a fidelidade de Deus para com o destinatário final. Ele vai usar o exemplo de Jesus Cristo. Jesus foi fiel a Deus, porque ele era o próprio Deus e se tomou a forma de servo como fidelidade a Deus. Por causa do sofrimento de Jesus, que foi agonizante, emocionalmente falando, foi terrível, mas ele foi fiel, mesmo em meio aos sofrimentos. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Jesus estava na cruz, foi carne mesmo, sabe? Carne de ser humano. O prego doía mesmo. A aflição, a agonia no seu espírito foi terrível. Nós não passamos nem um pouco do sofrimento emocional que Cristo passou na cruz. E ele foi fiel ao Pai. Ele não abriu mão de ser fiel a nós, mesmo passando por sofrimentos interiores. Paulo vai falar que Timóteo era o fiel companheiro. E ele falou: Timóteo, quando eu enviei Timóteo a vocês, Timóteo foi fiel, ele poderia não ter ido, mas foi. Ele vai falar: Epafrodito, ele quase morre, mas por causa da necessidade, ele foi fiel a Deus, fazendo essa conexão entre eu e vocês, mesmo em meio ao sofrimento, ele quase morria, mas ele não morreu, ele foi fiel a Deus. Paulo está mostrando que a fidelidade de Deus para uma cidade, para um povo, passa pela fidelidade de outras pessoas. E aí eu quero lembrar com você, quero fazer você pensar sobre alguns homens que sofreram muito e sem o sofrimento dessas pessoas, o evangelho não teria chegado a nós. Deixa eu te contar. Teve um homem na história da igreja chamado Jerônimo, que a igreja católica chama de São Jerônimo. Jerônimo nasceu ali no ano 348, 43, por aí, norte da Itália, e ele vai para Roma para estudar literatura e oratória. Quando ele chega em Roma, ele não é cristão, ele se envolve com prostitutas, ele tem experiências terríveis sexuais. Com 21 anos, Jerônimo se converte. O que acontece com Jerônimo? Ele é perturbado emocionalmente, porque ele sai de Roma, mas as experiências terríveis sexuais que ele viveu em Roma não saem dele. Jerônimo vai estudar grego e hebraico, sem saber o motivo, depois estuda latim.
Esse homem é tão perturbado no seu espírito, nas suas emoções, que ele resolve ir para o mosteiro, um monastério onde a pessoa era isolada do mundo, num deserto. E ele vivia fazendo leituras da palavra, orações, porque a mente dele era perturbada por imoralidade sexual. O que é que esse homem faz? O homem que estudou grego, hebraico, agora pegou todo esse conhecimento. E naquela época, nós não tínhamos a Bíblia tão acessível como temos hoje. Não existia Bíblia traduzida em vários idiomas. E ele pega os manuscritos no originais do hebraico e grego e começa a ler com o único objetivo: encontrar um alento para a sua alma. Jerônimo não queria mudar o mundo. Jerônimo não queria traduzir Bíblia. Jerônimo só queria encontrar um lugar de descanso através da leitura da palavra. E ele começa a ler, e ler, e ler. De repente, à noite, um certo dia à noite, ele tem um sonho que um homem aparece para ele, um juiz, falando: quem és tu? E ele diz: eu sou cristão. E o juiz fala: tu mentes, tu não és cristão, tu és Ciceriano. Ciceriano era um grande orador da época, e ele era apaixonado por oratória. E aí ele fica mais perturbado ainda, porque ele sente que aquela visão foi Deus falando para ele. Ele se sente condenado, e ele começa a ler mais a Bíblia. E esse homem que estava tentando encontrar um alento para a sua alma é o cara que traduziu a Bíblia para a Vulgata Latina. Jerônimo só queria encontrar um descanso para a sua alma. Mas enquanto ele encontrava descanso para a sua alma, ele traduziu a Bíblia dos originais para a língua da sua época. O sofrimento emocional de Jerônimo foram meios, instrumentos de Deus para a tradução da Bíblia no latim. Vocês conseguem entender, irmãos? Deus não desperdiça nada, nem as nossas emoções, nem as nossas emoções mais espúrias, mais pecaminosas. Não há um canto da terra, uma área da nossa vida que não tem um atalho para chegar à graça de Cristo. Não, se está pecando, existe um caminho para a graça. Se eu estou passando por tal coisa emocional, existe um caminho da graça. E esse cara, simplesmente a Vulgata Latina foi a Bíblia que foi utilizada por muitos anos na história. Pessoas comuns que não tinham acesso à Bíblia tiveram acesso porque um pecador desgraçado, afetado emocionalmente, estava tentando encontrar um lugar de descanso para a sua alma. E nessa de encontrar um lugar de descanso para a sua alma, ele traduziu a Bíblia para as línguas da sua época. Não desperdice as suas emoções. Coloca ela em obediência a Cristo. E eu posso te falar, talvez se ele não tivesse essa perturbação, ele nunca leria a Bíblia como ele leu e nunca ia traduzir. Foi a dor emocional que serviu como caminho para isso. Lutero tinha medo do inferno. A mãe de Lutero dava muita surra nele e sempre falava: se fizer tal coisa, vai para o inferno. Com 18 anos, vai estudar direito, se torna um advogado, Lutero. E numa dessas idas e vindas, já tinha terminado o curso dele, ele está no trajeto entre a casa e a universidade, uma tempestade cai muito forte e um raio atinge, alguns falam que atingiu Lutero, outros vão falar que caiu perto de Lutero. E Lutero tinha medo da morte. Lutero seria diagnosticado hoje com toque religioso. Se falasse a palavra céu, inferno, condenação, culpa, meu Deus do céu. Ele era afetado emocionalmente. E naquele momento que Lutero percebe que a morte está bem perto dele, ele levanta a mão: Santa Ana, se tu me tirar daqui, desse lugar, e eu não morrer, eu vou para o monastério e vou me dedicar a minha vida para o Senhor. E ele sai dali e entra no monastério agostiniano. E esse homem só queria encontrar uma resposta para a sua alma. Ele era atormentado dia e noite. Lutero fazia autoflagelo o tempo todo.
Lutero batia no seu próprio corpo porque ele ouvia vozes e era Satanás. Lutero era atormentado. Lutero se confessava várias vezes no mesmo dia. Acabava de sair de uma confissão e voltava, mas eu estou condenado novamente. Lutero era atormentado. Você não sabe o tipo de tormento emocional que Lutero vivia. E o que Lutero fez? Procurou um mentor, começa a ler Romanos, Salmos. Para quê? Para encontrar alento para sua alma, que não dava descanso nem dia nem noite. Facilmente seria diagnosticado com toque religioso. Não bastasse isso, Lutero era depressivo, problemas estomacais, tontura, vertigem. Era um cara não muito bom de conviver. Mas, uma noite, à luz de vela, aquele homem leu e entendeu que a justificação é pela fé. Essa justificação pela fé foi uma bomba, um estouro para uma paz no seu coração. Não sabia ele que ele ia mudar a história do mundo, irmãos. E aí, esse homem vendo a igreja lá de Roma prostituída, os bispos fazendo negócio com igreja e Estado, vendendo indulgências para o céu. Se você quer ter um lugar no céu, tem que comprar a indulgência e tal. Esse homem ficou indignado. Esse homem colocou 95 teses ali no castelo. E esse homem mudou a história, porque ele foi atormentado por um toque religioso. Seria hoje. Não desperdice as suas emoções. Faz sentido para você? Deus, em sua soberania, não curou Lutero, mas a dor de Lutero, ao invés de trazer malefício, trouxe benefício para o reino de Deus. Se Lutero pregasse o outro evangelho para ele mesmo, eu preciso ser feliz. O importante é estar bem. E buscasse soluções humanas. Ele foi buscar na Bíblia. E a história nos mostra que a reforma protestante mudou o mundo. Parte da Europa se torna protestante e outra parte se torna católica. Quem tem uma Bíblia aí? João Ferreira de Almeida. Alguém tem? João Ferreira de Almeida. Vocês conhecem a tradução de João Ferreira de Almeida? Deixa eu contar a história desse homem. Esse homem, com 6 anos, morava no interior de Portugal. Perdeu os pais com 6 anos de idade. E imagine uma criança que só tinha o pai e a mãe, perdeu com 6 anos de idade. Ele ficou simplesmente atordoado. Foi conviver com o seu tio, que era monge ou padre, e ele foi instruído na educação católica. Mas ele tinha uma agonia dentro dele. Você sabe como que um órfão, com 6, 7 anos de idade, vive uma angústia? Cadê o papai e cadê a mamãe? As emoções de João Ferreira de Almeida não eram das melhores. E, vivendo com o tio, ele sentiu que não era aquilo que ele queria para ele. Não era essa educação católica. Com 12 anos de idade, ele vai para a Holanda. 12 anos de idade. Tinha tudo para dar errado. Vai para a Holanda já é protestante, ouve o evangelho, cruza o oceano, vai para a Indonésia. Quando ele está nesse trajeto entre Holanda e Indonésia, ele recebe um folheto. No folheto dizia, pegou o texto de Coríntios, né? Que se o indoto chegar no culto e se estiver falando em línguas, como que o indoto vai entender? Se não fala em línguas inteligíveis. E ele entendeu, o meu povo que fala a língua portuguesa não tem uma Bíblia. E esse homem, órfão de pai e mãe, angustiado da vida, perdido na vida, inventa de traduzir a Bíblia das línguas originais para o português. Deus não desperdiça as nossas dores, meus irmãos. E ele está ali traduzindo.
e traduziu o Novo Testamento. Houve erro de tradução. Os reis da época não queriam publicar. E aí depois ele começa a traduzir o Velho Testamento. E ele morre traduzindo o livro do profeta Ezequiel. E outras pessoas assumem, terminam de traduzir o profeta Ezequiel e os profetas menores. Meu querido, a Bíblia que chegou até nós foi fidelidade do Senhor. Deus foi fiel ao povo latino quando mandou Jerônimo, mesmo em meio aos seus sofrimentos, mesmo em meio às suas perturbações imorais, ler a palavra e a Bíblia foi traduzida. Deus foi fiel a nós quando Lutero, em meio às suas dores emocionais, entendeu em Romanos que a salvação é pela fé. E esse homem mudou a história do mundo. Deus foi fiel a nós, brasileiros, de língua portuguesa, quando pegou um português órfão, perdido, sofrimento emocional, mas traduziu a Bíblia para a nossa língua. Deus foi fiel a nós, pegando a dor de uma criança, levando ela para a Indonésia, para que o Evangelho chegasse a nós. Deus foi fiel a nós, quando em 1500, no descobrimento do Brasil, só tinha o catolicismo aqui, mas em 1557, missionários franceses atravessam o continente, vêm para o Brasil, 7 de março desse mesmo ano, chegam no Brasil, 10 de março, o primeiro culto evangélico na América Latina. Deus foi fiel a nós quando esses homens disseram sim para Deus. Sabe qual foi o resultado? Os 3 morreram na ilha de Guanabara, na Baía de Guanabara. Morreram, estrangulados e jogados na Baía de Guanabara. Deus foi fiel a nós quando mandou esses missionários, fruto da reforma protestante, virem para o Brasil e deram as suas vidas por causa disso. Você já entendeu a mensagem? Deus foi fiel à Vitória da Conquista, quando mandou a família Guzmão para começar a primeira igreja batista aqui, irmãos. Não é um amor no atacado, é no varejo. Pessoas que foram pioneiras, mesmo em meio aos sofrimentos, que começou com Cristo, mas foi com Paulo, foi com Jerônimo, foi com Lutero, com João Ferreira de Almeida, os missionários huguenotes que vieram para o Brasil, que largaram as suas famílias, que fizeram o primeiro culto aqui no Brasil. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus quer ser fiel para mais pessoas. E o que eu queria nessa noite é relacionar justamente evangelismo com dores emocionais. Por favor, não desperdice a sua vida, meu querido. Se você passar pela terra, conquistar muita coisa, mas nasceu, cresceu, envelheceu e morreu, você desperdiçou a sua vida. Não faça isso com as suas vidas. Não desperdice os seus sofrimentos. Não desperdice as suas dores. Leve ela cativa a Cristo. E qual a tarefa que tem para você? Deus quer ser fiel no trabalho onde você é missionário e Deus ainda te dá uma renda extra. Você é um missionário no seu trabalho. Você é um missionário na sua faculdade. E de quebra, Deus te dá um salário. De quebra, Deus te dá uma renda para você ser um missionário lá. No dia que você não se sentir bem, lembra de homens que não, estando bem, deram a sua vida por causa desse evangelho. Essa mensagem ecoa hoje. Continua sendo fiel a Deus. A sua fidelidade vai garantir a fidelidade de Deus para outras pessoas. É hora da igreja ir para a praça, é hora da igreja incomodar, é hora da igreja evangelizar os vizinhos, é hora de a gente esperar o horário que o vizinho vai colocar a gente na rua só para puxar um papo e falar de Cristo, irmãos. Mas é chato, incomoda.
Morra com o seu incômodo. Morra com o seu incômodo. Prega o evangelho. Morra as suas emoções e deixa Cristo ser glorificado através da sua vida. Irmãos, por que eu sofri ano passado? Por que essa dor veio? Eu não tenho clareza total, mas eu sabia que Deus queria transformar vidas de pessoas. Não podia dirigir pegando Uber. Aquele colar cervical era um gancho para pregar o evangelho. Nós não podemos desperdiçar os nossos sofrimentos. Eu vi homens chorando no carro, parando o carro e chorando. Eu sou desviado, eu preciso fazer um caminho de volta. Tem pessoas que não iam ouvir o evangelho se o meu problema não tivesse chegado até a mim, irmãos. Às vezes os nossos sofrimentos são maneiras de o evangelho chegar para outro. Valeu a pena ter passado por tudo aquilo, mas ver homens chorando e dizendo assim, é esse evangelho que eu quero. Talvez, irmãos, que eu vivi no caos, nós fortalecemos a fé um do outro, a gente não pode desperdiçar o nosso sofrimento. Não pegue seu sofrimento e transforme num ídolo. Não pegue seu sofrimento e transforme em um Deus. Mas submeta o sofrimento a Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou menosprezando o seu sofrimento, meu querido. Não é isso que eu estou fazendo. Eu tive depressão em 2013. Eu sei o que é isso. Eu não estou diminuindo o papel dos profissionais de psicologia. Não é isso que eu estou fazendo. Mas eu quero te falar que ou existe cura em Cristo, ou existe a graça de Cristo. Mas o que não pode é nossa vida separada por causa das nossas dores emocionais. Fazer isso é desperdiçar a sua vida. Então, já que você entendeu a mensagem, eu não queria focar nas emoções apenas, mas falar isso como um gancho para falar sobre evangelismo. Se você passa por momentos de dores emocionais, eu não quero ser leviano com você. Dizer assim, isso é fichinha. Dói mesmo. Dói. Mas a minha pergunta é, Cristo, como que o Senhor resolve essa situação? Ou dá graça aos meus irmãos, ou cura ele nesta noite em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você passa por algum tipo de problema emocional, não sei qual que você está vivendo, se você está triste por questões psicológicas, biológicas, sociais, espirituais, se você vive com culpa e condenação, se você foi afetado por um trauma de infância, eu não quero ser leviano com você, eu sei o que o trauma faz, mas eu quero te falar assim, mas eu sei o que Cristo faz. Cristo é o remédio para a sua dor. E se tem alguém aqui nessa noite, eu queria que você viesse à frente, quero orar por você. Se tem alguém que entende que a dor está grande, mas também entende que tem um chamado do Senhor, eu quero orar por você nessa noite. Mas também não quero fazer sozinho. Se você sente graça do Senhor de orar uns pelos outros, se você tiver alguma direção, você tem liberdade para cooperar com aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite.